Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito da nossa existência? Por que estamos aqui? Por que existimos? Parece uma pergunta simples, mas em torno desta pergunta se levantam várias correntes filosóficas que norteiam o pensamento do mundo através das gerações. Para que pensemos um pouco, a falta de senso de propósito é a raiz do ateísmo, por exemplo. É a raiz da ideia filosófica de que estamos aqui por acaso. O niilismo, o vazio existencial. E juntamente com essas ideias, infelizmente, vem também a falta de propósito original para a vida e a infelicidade, a desaventurança. Não são poucos os crentes que não sabem o que estão fazendo aqui. Quando encontramos o mundo batendo cabeça, nem devemos ficar muito assustados, porque é da natureza do mundo andar na escuridão. Mas quando percebemos no meio da cristandade uma falta de propósito, de foco, de compreensão de sua existência, encontramos uma igreja triste. Encontramos uma igreja lutando por causas pequenas, miúdas. Encontramos uma igreja que não entendeu o significado da sua redenção. Encontramos uma noiva maltrapilha. Por isso é necessário voltarmos às doutrinas básicas do Evangelho. Elementares. Senão, queridos, pode ser que percamos de vista o sentido básico de nossa existência. Todo autor faz uma obra para exaltar o seu nome ou para fazê-lo conhecido. Todo autor, todo arquiteto, todo artista, ele traz o poder de assinar a sua própria obra, que aponta para ele. Nós nascemos para apontar para Deus. Nossas vidas devem ser um marco. Nossas vidas precisam ser um marco que apontem para Deus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este texto tão cantado, né, e tão amado por todos nós, nasce de um maravilhamento. Porque se você encontrar as verdades bíblicas e não ficar maravilhado, é porque alguma coisa está errado em nós, em nossos olhos. Paulo, inspirado por Deus, entre as cartas que escreveu, Romano, ou aos Romanos, é a mais densa carta. É conhecida como o quinto evangelho. É importantíssimo que nós conheçamos a carta aos Romanos. Leiamos este texto. Os judeus acreditavam numa salvação bairrista, somente da tribo ou da nacionalidade judaica. Um povo pequeno, mas com um ego muito grande. Pudera. Eles tinham a detenção dos oráculos de Deus, guardavam. Então eles acreditavam que para alguém ser salvo precisaria ser circuncidado, guardar a lei de Moisés, as restrições alimentares. Eles imaginavam que só havia salvação através do judaísmo, através da tradição judaica. E Paulo era um fariseu que tinha esta compreensão. Fariseu
de fariseus. Um homem que cresceu aos pés de um dos maiores mestres daquele tempo, um homem que foi educado na tradição rabínica da época. E olha o que acontece. Deus mostra para ele que a salvação é também para os não-judeus. Gente como você e eu, que não tem linhagem, não sabe nem de onde veio, que mal consegue traçar a sua linhagem até a sua avó. Mas se começar a perguntar quem é a mãe da sua avó, já começa a dar um nó na sua cabeça. A salvação é para gente como você e eu, que não fez por onde, não tem tradição histórica, e de repente o Senhor entrou no orfanato da nossa existência e encontrou pessoas como você e eu e resolveu cumprir o plano que Ele tem para nós desde a eternidade, que é nos salvar. Então, quando Paulo enxerga a salvação para os judeus e para os gentios também, ele fica maravilhado com a graça de Deus. E então compõe esta ode, este hino, que começa lá no verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra glória, aqui no grego, doxa, é uma palavra que foi traduzida do hebraísmo, de uma ideia hebraica de lançar luz, iluminar, brilhar, dizendo que você e eu existimos para apontar para o Criador. Você e eu existimos com um propósito. Nós temos prazer nisto. Olha que lamentável, quando pensamos de repente que estamos aqui por algum alinhamento cromossômico acidental que aconteceu através de milhões de anos e que de repente trouxe você até agora, um ser que surgiu do acaso, cuja única existência é uma paixão do agora. O amanhã não tem propósito e o ontem não faz sentido. Um vazio. Isso faz com que alimente a ideia de que você e eu não temos importância, não temos valor, não somos especiais do ponto de vista do reino animal. Dentro desta cosmovisão ateísta, dentro dessa cosmovisão de que o homem existe apenas para comer, beber e procriar, nós e uma ameba não fazemos diferença alguma entre uma criatura e outra. Todo senso de moral é apenas a determinação do mais forte sobre o mais fraco. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí nasceram as piores guerras que você pode imaginar. Da ideia fatalista nasce a Segunda Guerra Mundial, onde passa-se a mensagem de que a espécie, ou o ser, ou a raça dominante haverá de dominar sobre a mais fraca. A seleção das espécies, de Hitler, que cunhou esta ideia das origens das espécies, lá mesmo, dos primeiros filósofos cientistas que traçaram este conceito, né? Pensemos por um pouco. É por isto que o aborto, em muitas observações, não tem importância. Porque aquele ser que está ali
ele não é valoroso. Ele é só um amontoado de carne, osso, que respira e é irrigado pelo sangue de uma mãe. Mas ele não tem um porquê estar ali. É dentro deste conceito também que você observa o nascimento de várias deturpações familiares. Já que você não tem valor, já que você está aqui por acaso, tanto faz você ter um lar organizado ou não. Esta cosmovisão do mundo, esta cosmovisão darwiana, esta cosmovisão faz com que você e eu não tenhamos nenhum valor em si mesmo, faz com que você e eu não entreguemos valor a nada. É o que os gregos chamavam de carpe diem. Aproveite o dia, pegue este dia para você, faça dele o que você quiser, use ao máximo, deu vontade, faça. Usufrua dos seus prazeres intensamente, porque só agora o existe, ou só existe o agora. E muitas pessoas têm vivido assim, na contramão dos ensinamentos bíblicos, e têm se dopado de drogas, se dopado de vícios e imoralidades, têm se dopado de uma vida vazia, e não poucas que estão passando por momentos terríveis, porque a sugestão de Satanás sempre foi esta: faça o que estiver na sua cabeça, viva agora, como você quiser viver. Você existe para dominar, para reinar. Isso não é verdade. Quando nós perdemos este senso de que existimos para a glória de Deus, os nossos corações perdem a pulsação correta. O sentido de nossa existência é que determina o valor que temos para nós mesmos e quem somos aos olhos de Deus. O que é a glória de Deus? O que é mostrar a glória de Deus? O que quer dizer que para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Significa que você está aqui exatamente porque alguém escreveu a sua história. Deus tem um plano perfeito para você, mesmo que a sua vida passe por caminhos tortuosos. Deus tem um plano para nós, altíssimo plano. Mesmo que cruzemos vales profundos e sombrios, Deus escreve a sua história e não treme. Nós não temos noção do que é chegar até aqui pelas mãos de Deus. Quantas coisas Deus impediu que nos alcançassem nesta trajetória. Poderíamos ter morrido, poderíamos estar longe do caminho do Senhor, poderíamos estar cegos para esta realidade, mas Deus, que escreveu sua história, não escreveu com as suas lágrimas. Suas lágrimas são decorrência dessa história, mas Ele escreveu com o sangue do Filho dele naquela cruz. Determinou na história e escreve a sua vida e a minha com o sangue de Cristo. O que eu estou dizendo é que não importa as surpresas do amanhã, Deus jamais será superado. O que eu estou dizendo é que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. É que eu estou dizendo é que por mais que sua vida esteja passando por um momento difícil, o Deus que cuida de você é bom e fará a luz prevalecer sobre as trevas. Se Deus não pudesse transformar o mal em bem, Ele jamais teria permitido o mal, disse Agostinho. Deus é mestre, queridos, de pegar os pontos finais da nossa história e começar novos e esplêndidos parágrafos. Veja só o que é apontar para a glória de Deus. Talvez você esteja se sentindo a última pessoa hoje
Talvez você faça um check-up da sua história e diga: eu não merecia nem estar ouvindo isso. Talvez você comece a raciocinar no seu coração e perceba que o amanhã não é um dia de esperança para você. Talvez você comece a se sentir tão apequenado e tão mal que parece que estamos aqui por acaso mesmo, por uma desaventurança de uma explosão sem sentido num tempo indeterminado. Mas não. As Escrituras dizem claramente que Deus te ama com um amor eterno. E por isso, com benignidade, Ele tem te atraído. As Escrituras dizem claramente que Deus te amou de tal maneira que deu o único Filho gerado eternamente dele, para que você e eu pudéssemos também ter a vida eterna. Deus nos ama tanto e tanto e tanto que nem João, na inspiração, escrevendo em grego, a língua da filosofia, foi capaz de achar uma palavra específica para dizer que tão grande amor é este. E a única coisa que ele disse foi: Deus nos amou de tal maneira. Meu querido e minha querida, veja o que é dizer que vivemos para a glória de Deus. É dizer que um dia Deus nos tirou do lamaçal que estávamos. Deus um dia nos colocou sobre uma rocha firme. Deus um dia enxugou os nossos olhos e colocou no nosso coração esperança que ninguém pode tirar. Falou que nos ama de tal maneira e disse que aquilo que o Pai deu está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Veja só, é isso que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Ele escreve isso para mostrar que o amor de Deus é tão grandioso que diante do amor de Deus nos convém apenas cantar que tudo é para a glória de Deus. Porque quem mais deveria receber tais atributos, honras e elogios? Ninguém mais.